Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu estava bem no meio das montanhas Apalaches quando aconteceu. O plano era simples. Uma caminhada solo, 2 dias, talvez 3 se eu quisesse ir devagar. Já tinha feito várias sessões da trilha dos Apalaches antes, mas dessa vez eu queria silêncio. Silêncio de verdade. Queria me afastar das multidões, das conversas e daquele "Ei, posso caminhar com você?" Então escolhi um trecho que não era popular. Um daqueles caminhos secundários que quase ninguém comenta. Encontrei numa discussão aleatória em um fórum. Um cara chamou de intocado. Disse que você podia caminhar o dia todo sem ver outra alma. Isso parecia perfeito para mim. O primeiro dia foi tranquilo. Comecei cedo, conferi minha mochila 2 vezes, sentia-me confiante com a rota. No final da tarde já estava a vários quilômetros dali. Não havia ninguém por perto. Só o som das minhas botas esmagando as folhas e o farfalhar ocasional fora da trilha. Provavelmente veados ou esquilos. À noite, acampei logo ao lado do Camon. Comi uma refeição simples e dormi como uma pedra. O segundo dia começou bem. Arrumei tudo, conferi minha direção e segui em frente. Mas por volta do meio-dia, percebi algo estranho. Os marcadores da trilha. As mesmas marcas alaranjadas desbotadas, mas agora havia números gravados nos postes de madeira embaixo. Números grandes com 3 dígitos. O primeiro que vi dizia 312. Meio estranho, mas ok, pensei. Talvez fosse para manutenção. Depois veio o 406. Depois o 227. Totalmente fora de ordem. Parei, tirei o mapa. Nada sobre marcadores numerados. Achei que fosse algum sistema interno dos guardas florestais. Talvez alguém anotando distâncias ou seções. Sem problema, dei os ombros e continuei. Mas quanto mais eu andava, mais os números pulavam. 389, 601, 245. Sem padrão, sem lógica. Isso começou a me incomodar porque eu sou o tipo de pessoa que gosta que as coisas façam sentido. No final da tarde, decidi montar acampamento de novo. Achei uma clareira um pouco afastada da trilha, plana e agradável. Armei a barraca, descarreguei a mochila. Tudo parecia normal. O ar parecia mais pesado que a noite anterior, como quando a pressão cai antes de uma tempestade. Mas achei que era só cansaço. Depois do jantar, caminhei uns 15 metros para pendurar minha bolsa de comida em um galho. Quando me virei para voltar, a minha barraca havia sumido. Fiquei parado sem acreditar, pensando, não é possível. Não estou tão cansado assim. Até ri um pouco, porque era ridículo. Quero dizer, onde diabos eu ia perder uma barraca inteira? Voltei para o lugar onde achei que a tinha montado, chão vazio, o mesmo monte de folhas, nada. Ok, talvez eu tenha me confundido. Talvez tenha andado mais longe do que percebi. Refiz meus passos, dei uma volta maior, depois outra ainda maior. Nada. Foi aí que o pânico começou a aparecer. Olhei o GPS, as coordenadas estavam exatamente as mesmas de antes. Era como se eu não tivesse me mexido, mas a barraca não estava à vista. Depois do que pareceu uma eternidade, provavelmente 1 hora, eu a encontrei. Minha barraca. O mesmo equipamento dentro, fechada como se nada tivesse acontecido. Só que estava em outra clareira. Juro que não tinha estado ali antes. Sem trilha levando até ela. Sem pegadas. Só ali, esperando. Nesse momento nem questionei mais nada. Entrei, fechei a barraca e fiquei lá. Com a lanterna de cabeça ligada, dizendo para mim mesmo que estava tudo bem. Que eu tinha sido descuidado, que tinha aprendido a lição e seria mais cuidadoso no dia seguinte. Mas não dormi quase nada. Toda vez que fechava os olhos, ouvia uns sons fracos. Não dava para chamar de passos, só uns movimentos suaves, como algo arrastando sobre as folhas, quase deslizando. Tentava me convencer que eram animais, veados, guaximins, coisas normais.
mas toda vez que o som aparecia, eu prendia a respiração sem perceber. Quando o céu começou a clarear, nem fiz café. Apenas arrumei tudo e parti. Disse a mim mesmo que iria direto para a entrada da trilha. Nada de passeios, nada de paradas, acabou. Mas quando cheguei na trilha, os marcadores numerados estavam apagados. Só a madeira envelhecida, sem tinta laranja nenhuma. Isso não era bom. Ainda assim, eu tinha uma bússola e o GPS. 2 horas depois, acabei na mesma clareira onde encontrei minha barraca. As folhas amassadas onde estavam as estacas ainda estavam lá. Acho que nunca xinguei tanto em 1 minuto na vida. Tentei de novo. Escolhi outra direção. Conferi o GPS a cada poucos minutos. No começo, a seta apontava para frente. Depois começou a girar devagar, como se estivesse bêbado. Não conseguia decidir qual era o norte. Ao entardecer, desisti. Fiz uma fogueira pequena e me sentei perto porque a floresta parecia estar se fechando ao meu redor. Foi então que eu vi. Do outro lado da clareira, entre 2 árvores, algo estava parado, perfeitamente imóvel. No começo eu achei que fosse uma pessoa. Meu cérebro queria que fosse uma pessoa, mas a forma estava errada. Braços longos demais, cabeça inclinada tão para o lado que parecia quebrada. Fiquei olhando por 1 minuto inteiro sem piscar. Então pisquei e a figura sumiu. O fogo estava baixo. Peguei meu isqueiro para reavivá-lo, mas estava vazio. Usei ele só uma vez na noite anterior. Os fósforos estavam úmidos, mesmo que minha mochila tivesse seca. Eventualmente, o cansaço me venceu. Acho que desmaiei, porque quando acordei estava escuro e silencioso. Aquele tipo de silêncio que pesa no peito. O fogo tinha se apagado. A madeira que eu tinha separado ainda estava lá, intacta, como se nunca tivesse sido acesa. Ao amanhecer, saí andando. Não parei, não olhei o GPS, não me importei com os marcadores, que estavam de volta, aliás, gravados novamente, maiores. Números 512, 86, 999. Parecia uma contagem regressiva. No meio da tarde, vi um telhado entre as árvores. Um alívio tão forte que quase corri até lá. Parecia um posto de guarda, madeira envelhecida, uma porta torta. Abri com força e travei. Minha barraca estava lá dentro, montada perfeitamente. Saco de dormir desenrolado, mochila encostada na parede, exatamente do jeito que eu tinha deixado na primeira noite. Não toquei em nada, nem pensei. Só virei e saí correndo. Sem bússola, sem GPS, só corri até as árvores diminuírem e ouvi o barulho do trânsito, o melhor som do mundo. Quando cheguei ao asfalto, desabei no acostamento de uma estrada de 2 pistas. Um caminhão diminuiu. O motorista inclinou o corpo para fora e perguntou: "Você tá bem?" Eu disse que estava perdido. Ele me levou para a cidade. Nunca voltei para buscar meu equipamento. Nem sequer olhei um mapa para saber onde tinha estado. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha 28 anos quando aquilo aconteceu. Estava esperando por essa viagem há semanas. Um longo fim de semana nas Montanhas Apalaches, em algum lugar bem longe de tudo. Já havia feito muitas trilhas antes, mas sempre em caminhos conhecidos. Aqueles onde você acaba passando por famílias, cachorros, corredores de trilha. Desta vez eu queria silêncio. Um silêncio profundo de verdade. Só eu, as árvores e aquela sensação estranha de liberdade que você sente quando o seu celular não funciona. Comecei a pesquisar online pelas rotas menos percorridas. Foi então que encontrei um mapa antigo. Parecia ter sido escaneado de um livro impresso há décadas. Linhas desbotadas, anotações feitas à mão nas margens. E lá estava, uma estrada de exploração desativada, correndo profundamente por uma das cristas.
Nenhum relato recente de viagem, nenhuma foto, nenhuma avaliação de camping. Basicamente nada que sugerisse que alguém ainda ia para lá, o que tornava o lugar perfeito. Na manhã em que parti, estacionei em uma pequena área de cascalho que parecia não ter visto um carro há meses. Honestamente, parecia o tipo de lugar que você espera ver em um documentário de crimes reais depois. Mas eu não ligava. Estava animado. Coloquei minha mochila, conferi a água e comecei a trilha pouco antes do meio-dia. As primeiras milhas foram fáceis. Um caminho estreito de terra, folhas rangendo sobre minhas botas. Aquele ritmo satisfatório que você encontra quando tem uma longa caminhada pela frente. Mas, à medida que subi, o terreno ficou mais difícil. A trilha começou a desaparecer sob galhos caídos e troncos cobertos de musgo escorregadio. Em um ponto, tive que enfiar o pé entre duas pedras e me puxar por cima de uma árvore que havia caído no caminho. Não era exatamente perigoso, só selvagem. Como se a floresta estivesse apagando a estrada aos poucos, engolindo-a de volta. Quando o sol começou a se pôr atrás da crista, eu já havia percorrido cerca de 11 quilômetros. Meus ombros doíam, mas eu me sentia bem. Encontrei uma pequena clareira próxima à estrada, plano o bastante para montar uma barraca e sem galhos mortos acima. Por hábito, conferi as árvores. A última coisa que você quer é um galho grande despencando às 2 da manhã. E comecei a montar o acampamento. A barraca foi montada facilmente. Fervi um pouco de água, comi um pacote triste de macarrão desidratado que tinha gosto de papelão salgado e observei a luz sumir no céu. Então veio o silêncio. Aquele tipo de silêncio que você só percebe quando já é tarde demais. Sem vozes, sem o zumbido distante do trânsito. Nem um único avião passando. Apenas o ocasional ranger de uma árvore se movendo no escuro. Era um silêncio pesado, como se alguém tivesse jogado um cobertor sobre toda a floresta. A coisa estranha é que, no começo, aquilo parecia bom, como se eu tivesse conseguido exatamente o que procurava. Entrei no saco de dormir pouco antes das 9 horas. Desliguei a lanterna de cabeça e deixei minha mente vagar. Lembro de deitar ali ouvindo minha própria respiração, sentindo meu pulso desacelerar. Em algum momento, adormeci. Quando acordei, não foi gradualmente. Foi como se tivesse sido puxado para cima por uma corda invisível. Meus olhos se abriram de repente, o coração batendo tão forte que eu senti até nos dentes. Olhei no relógio. 1h47 da manhã. O ar dentro da barraca estava mais frio, cortante ao respirar. Mas não foi o frio que me acordou. Foi outra coisa. Por alguns segundos fiquei ali só ouvindo. Nada. Nem vento, nem animais, nem o distante farfalhar das folhas. Apenas um silêncio tão profundo que meus ouvidos começaram a zumbir. Pensei que talvez tivesse tido um pesadelo, um eco residual na minha cabeça. Mas então ouvi. Folhas rangendo do lado de fora da barraca. Devagar, pesado, deliberado. Cada músculo do meu corpo travou. As paredes da barraca brilhavam levemente com a luz da lua, mas além disso eu não conseguia ver nada. Prendi a respiração, tentando escutar. Um passo, depois outro. O som parou a poucos metros de onde eu estava. Peguei minha lanterna de cabeça, prendi-a com tetos rígidos e congelei de novo. Minha mão ficou parada sobre o zíper da entrada da barraca. Esperei. Contei na cabeça. 30 segundos. 1 minuto inteiro. Nada. Então, ouvi um clique agudo, metálico, como o estalo de uma faca de bolso ou o gatilho de um isqueiro, perto o suficiente para estar praticamente na frente da barraca. Minha respiração falhou. Puxei o zíper e iluminei toda a clareira. Nada. Minha sacola de comida ainda pendurada no galho onde eu amarrei. Minha mochila no lugar onde a deixei. Nenhuma pegada visível nas folhas. Meu feixe de luz varreu lentamente o terreno, o coração martelando nos meus ouvidos. E então ouvi, na beira da clareira, talvez a uns 10 metros,
Uma figura parada entre duas árvores, imóvel, de frente para mim. O feixe bateu direto nele, mas seu rosto permaneceu escondido sobre o capuz de uma jaqueta suja. Os braços pendiam soltos ao lado do corpo, longos e pálidos na luz. Ele não se mexeu, não levantou a mão, não fez nenhum movimento. Apenas ficou ali, como se estivesse esperando eu olhar para ele. Não lembro de ter decidido me mexer. Meu corpo simplesmente agiu. Peguei a mochila com uma mão, deixei tudo mais para trás e corri. A barraca, o fogareiro, a lona, eu não ligava. Corri pelo mato, a lanterna balançando descontrolada enquanto os galhos arranhavam meus braços e rosto. Só olhei para trás quando cheguei à estrada velha. Quando finalmente me virei, a clareira tinha sumido, engolida pelas árvores. Meus pulmões queimavam, minhas pernas tremiam tanto que quase deixei cair a mochila. Por um segundo, só ouvi minha respiração. Então, atrás de mim, um farfalhar de folhas. Corri. Não sei por quanto tempo. O tempo deixou de existir. O feixe da lanterna pulava sobre raízes e pedras e tropecei forte o bastante para arranhar as mãos mais de uma vez. Mas não parei, nem quando vi a luz de uma fogueira tremelugindo entre as árvores. 2 homens estavam acampados à beira da estrada, com uma pequena chama laranja brilhando entre eles. Corri para a clareira deles tão rápido que eles pularam assustados, como se eu tivesse surgido do nada. Devo ter parecido insano, sujo, com os olhos arregalados, porque a primeira coisa que perguntaram foi se eu estava machucado. Disse que só precisava sentar junto ao fogo até o amanhecer. Não contei o motivo. O dia demorou a chegar, mas quando chegou, voltei com eles até a entrada da trilha. Levou horas. Meu carro estava coberto de geada quando finalmente chegamos. Nunca voltei para buscar meu equipamento. Uma semana depois, um guarda florestal ligou para dizer que verificaram a área e não encontraram nada. Minha esposa e eu temos um pequeno ritual que seguimos todos os anos. Escolhemos um lugar o mais distante possível de tudo, saímos do mapa e simplesmente desaparecemos por alguns dias. Sem ligações de trabalho, sem redes sociais, sem vizinhos aparecendo, só nós 2. Sem distrações, nada além de silêncio e tempo para simplesmente existir. Naquele ano, eu queria mais do que silêncio. Eu queria isolamento de verdade. Eu estou falando de 0 turistas, sem cabanas aconchegantes empilhadas umas ao lado das outras como depósitos para aluguel. Eu queria o tipo de lugar em que, se algo desse errado, você teria que gritar por muito tempo antes que alguém sequer tivesse chance de ouvir. Solidão completa, apenas árvores e o que quer que estivesse vivendo lá. Depois de dias pesquisando, encontrei um anúncio. Retiro off-grid nos Apalaches. Privacidade total, acessível por estrada de montanha. Li 2 vezes porque parecia que alguém havia escrito minha lista de desejos palavra por palavra. A foto selou o acordo. Uma cabana pequena, nada além de floresta por quilômetros, sem linhas de energia, sem entrada pavimentada. 3 dias nas montanhas Apalaches, escondidos no meio daquelas dobras de morros onde o resto do mundo simplesmente não importa. Voamos para um pequeno aeroporto regional na Virgínia. Era um daqueles aeroportos onde você praticamente consegue ver sua bagagem sendo descarregada do avião pela janela. Compramos alguns mantimentos numa lojinha na saída da cidade. Pão, enlatados, alguns lanches e, porque tradições importam, escolhemos 2 garrafas de bourbon. Nada sofisticado, apenas algo para bebermos junto ao fogo mais tarde. O dono da cabana não deu instruções, só um número de telefone para pedir carona. Ligamos.
20 minutos depois apareceu um SUV amassado, dirigido por um homem que parecia fazer parte daquelas montanhas desde que elas surgiram. Rosto marcado, mãos calejadas, como se já tivesse consertado 1000 coisas sem luvas. Ele quase não falou, só perguntou se tínhamos comida suficiente. Não me incomodei com o silêncio. Ele me permitiu observar a estrada enquanto subíamos, passando por celeiros antigos e cercas caídas. Depois, pelas colinas cada vez mais íngremes e estreitas. O asfalto virou cascalho. O cascalho virou terra. Aquele tipo de estrada que faz você rezar para outro carro não aparecer, porque não há onde encostar sem despencar morro abaixo. Finalmente, o SUV parou. O homem apontou para uma abertura nas árvores, larga demais para ser só uma trilha. Fim da linha para mim, disse ele, indicando a picada. A cabana fica por ali. Entreguei o dinheiro. Ele nem contou, apenas guardou no bolso e deu meia volta. O barulho do motor sumiu rápido, engolido pela mata, até que só restou silêncio. Não o tipo de silêncio de um parque urbano ou de um bairro rural. Era um silêncio que zumia nos ouvidos. Carregamos nossas malas pela trilha. Não era longa, talvez 2 minutos, mas parecia maior do que deveria. As árvores se fechavam em cima, galhos arranhando o céu. E lá estava ela, a cabana, baixa contra a encosta como se tivesse afundado na terra com o tempo. Tábuas cinzentas e gastas, telhado de metal um pouco enferrujado, um pequeno alpendre com 2 cadeiras que pareciam desabar se alguém respirasse perto demais. Por dentro, era menor do que nas fotos. Um cômodo principal que era ao mesmo tempo cozinha e sala, com uma escada de madeira levando ao loft onde ficava a cama. Não dava para ficar em pé lá em cima. Era preciso se arrastar, como se estivesse entrando em uma caverna. Tudo cheirava a cedro e poeira antiga. Talvez um toque de fumaça de lenha impregnada nas paredes dos invernos passados. Não era luxuoso, mas esse não era o ponto. O ponto era o silêncio. Desempacotamos, preparamos um jantar simples e servimos algumas doses. O fogo estalava na lareira, enchendo o cômodo com um brilho quente. Era o tipo de noite que faz você soltar tudo o que nem sabia que estava segurando. Sem zumbido de eletricidade, sem ruído de tráfego ao longe. Apenas um silêncio tão profundo que parecia vivo. Por volta das 11 horas, eu vi um estalo. Não um barulho aleatório, não um galho quebrando por acaso. Aquilo tinha ritmo, peso. O passo lento e deliberado de algo pesado nas folhas secas. Outro estalo. Congelei no meio de um gole de bourbon. Minha esposa me olhou com as sobrancelhas franzidas. Provavelmente é um cervo, eu disse tentando soar casual, como se fosse nada. Mas meu estômago já estava apertado, porque cervos não andam assim. Muito lento, muito medido. Aquilo parecia passos. Fui até a janela mais próxima. Nada além de escuridão lá fora. A luz da cabana mal alcançava o alpendre. Além disso, era como olhar para uma parede de tinta preta. Abri a porta e saí. As tábuas rangeram sob meu peso. Liguei a luz externa e um cone amarelo explodiu no meio do pátio. Sombras duras recortando o chão. Meus olhos vasculharam a linha das árvores. Nada. Nenhum galho se mexendo, nenhum sopro de vento. Apenas eu e o martelar nos meus ouvidos. Fiquei lá mais tempo do que devia, varrendo o olhar de um lado para o outro, convencendo-me de que não era nada. Finalmente, desliguei a luz, fechei a porta e voltei para dentro. Ela ainda ouvia. Perguntei. Ela assentiu. O som não desapareceu, apenas parou, como se quem estivesse lá tivesse congelado. O jeito que ela disse aquilo ficou em mim como um espinho. Mandei que subisse para o loft e ficasse lá. Ela não discutiu, apenas subiu a escada e sumou no escuro acima. Peguei a coisa mais pesada que encontrei, uma frigideira de ferro, e comecei a andar pelo perímetro da cabana, verificando cada janela, cada sombra. Estava no meio disso quando aconteceu. Tum! Um impacto pesado acima de mim. Pó caía do teto como farinha. Olhei para cima.
O rosto da minha esposa espiava do loft, pálido e de olhos arregalados à luz do fogo. Ela não falou. Não precisava. Tinha alguém no telhado. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a frigideira cair quando peguei o celular, disquei 911 e tentei explicar onde estávamos. Mas como descrever um lugar que mal existe? Tive que repetir 3 vezes antes que a atendente entendesse. Ela disse que alguém viria, mas levaria pelo menos 1 hora. Acima de nós, o telhado rangeu de novo. Passos lentos atravessaram de uma ponta à outra. Pausaram. Depois recomeçaram. Sem arranhar, sem correr. Apenas esperar. Esperar deliberadamente. 40 minutos arrastaram-se como uma eternidade. Nenhum de nós falou. Meu braço queimava de tanto apertar aquela frigideira como se fosse a única coisa nos mantendo vivos. De vez em quando, uma tábua rangia tão alto que eu imaginava uma mão atravessando o teto. Então, o som mudou. Botas bateram na terra lá fora. Uma pausa. Depois, passos lentos e firmes sumindo na mata. Esperamos 10 minutos antes de eu sequer me mexer. Então, me aproximei da janela. No começo, nada além das árvores escuras. Então, eu vi uma figura, uma pessoa caminhando calmamente para dentro da escuridão, sem lanterna, sem luz de celular, apenas andando, como se pertencesse àquele lugar. Os policiais chegaram 1 hora depois. Vasculharam, varreram as luzes pela mata, checaram o telhado. Nada. Eles nos levaram de volta à cidade. Entramos no primeiro motel que vimos e quase não falamos no caminho. O trabalho parecia moleza. Subir para as montanhas, checar algumas cabanas, garantir que os canos não estivessem congelados e os telhados não estivessem desabando. Trancar tudo para o período em que ficassem vazias. Dinheiro fácil, certo? Já tinha feito rotas menores antes, mais próximas da cidade. Trajetos curtos, nada complicado. Mas essa era a minha primeira vez cobrindo os Apalaches. Uma grande diferença. Eu subestimei totalmente quanto tempo os deslocamentos iriam consumir do meu dia. A empresa me enviou um e-mail com um mapa e um aviso. Não confie no GPS. O sinal é ruim por lá. Pensei, ok. Talvez alguma zona sem sinal. Mas não. Eles não estavam exagerando. Meu sinal morreu no meio do caminho, na primeira serra. O GPS travou naquela roda giratória irritante, como se estivesse zombando de mim. Depois disso, fiquei só com um mapa antigo de papel e o que eu fingia ser senso de direção. Quando terminei a terceira cabana, o sol já estava quase se pondo. Faltavam 2 para acabar e eu realmente não queria deixar nada incompleto. As instruções diziam que as últimas 2 ficavam um pouco fora da estrada principal, o que parecia inofensivo, até eu perceber que era a forma corporativa de dizer boa sorte para encontrassem um helicóptero. Dirigi quase 1 hora por uma trilha cheia de sulcos que parecia não ter sido cuidada por décadas. Cada vez que meus pneus caíam em um buraco, o mapa no banco do passageiro pulava como se estivesse zombando de mim. Finalmente avistei o que devia ser a entrada. Mal dava para chamar assim. Sem placa, sem sinalizador, só uma abertura nas árvores e 2 marcas de lama caindo na escuridão. Honestamente, nem parecia uma estrada. Parecia que alguém tinha dado ré com uma caminhonete ali uma vez e esquecido o caminho. Fiquei parado por 1 minuto pensando, isso parece o começo de uma decisão ruim. Mas ei, era meu trabalho. Então engatei a primeira marcha e desci a ladeira devagar. Galhos raspavam nas portas com um som metálico irritante e alguns até batiam no para-brisa forte o suficiente para me fazer estremecer. A trilha serpenteava entre pinheiros densos como se não quisesse que eu chegasse ao fim. Então, de repente, bum! Espaço aberto. Uma clareira. E lá estava a cabana, bem no meio, como se tivesse sido colocada por um guindaste. Segundo a ficha da empresa, ela tinha sido reformada na primavera passada. Se isso fosse verdade, tinham esquecido de algumas coisas.
O telhado estava afundando como um colchão velho e metade da grade da varanda estava faltando. Estacionei perto dos degraus, desliguei o motor e, porque a esperança é a última que morre, chequei meu celular. 0 de sinal. Claro, o silêncio me atingiu. Assim que saí do carro, não era o silêncio normal da floresta, sem vento nas árvores, sem insetos zumbindo, sem cantos de pássaros distantes, só nada. Como se alguém tivesse apertado o mudo no mundo inteiro. Não estava certo. Eu sentia isso até nos dentes. Sacudi a cabeça para espantar, peguei minha prancheta, subi os degraus e testei a porta. Destrancada, igual às outras. Lá dentro, o cheiro era de umidade, não mofo, mas como água parada antiga. As tábuas do chão rangiam a cada passo enquanto eu percorria a sala principal. Estantes vazias, balcões nus, sem louça, sem móveis, só poeira fina, como se o lugar tivesse sido abandonado por semanas. Comecei a marcar os itens. Telhado questionável, varanda instável, janelas intactas. Então notei a folha de registro colada na geladeira. Procedimento padrão, cada visita deve ser assinada e datada. A última entrada era de 2 semanas atrás. Dizia, verificado canos, trocado filtros. Assinatura HD. Não reconhecia as iniciais. Eu tinha decorado os nomes dos caras que faziam manutenção durante o treinamento. Em parte para parecer que sabia o que estava fazendo, em parte porque gente da montanha pode ser muito específica. Nenhum deles começava com H. Mas ok, as pessoas trocam de turno, não era problema. Anotei e me preparei para sair. Foi quando eu vi as botas. Grandes botas sujas de lama, colocadas sobre um pano perto da porta. E juro para você, elas não estavam lá quando eu entrei. Revivi minha entrada na cabeça, como uma fita de segurança. Abri a porta, olhar rápido ao redor, direto para a cozinha. Nenhuma bota. Minha primeira ideia, alguém voltou enquanto eu estava dentro. Não chamei, nem respirei alto, as mãos ficaram geladas. Saí devagar, dizendo para mim mesmo, mantenha calma, finja normal, não assuste quem quer que esteja aí. A clareira estava vazia. Meu carro estava exatamente onde eu deixei. Comecei a andar rápido, depois mais rápido, quase correndo, até que meu estômago caiu. A estrada tinha sumido. A abertura nas árvores por onde entrei não estava mais lá. Não era apenas coberta, bloqueada. Desapareceu, como se nunca tivesse existido. Uma parede sólida de verde. Congelei. Minha mente buscava uma explicação. Talvez eu tivesse estacionado errado. Talvez estivesse olhando de ângulo errado. Circulei a clareira 2 vezes. 3 vezes. Nada. Só árvores apertadas como grades de prisão. Então ouvi. Não um estalo de galho, nem passos. A porta da cabana que deixei aberta estava se fechando. Devagar. Deliberadamente. Corri. Disparando para o carro, coração batendo tão forte que parecia sair pela garganta. Abri a porta com força e congelei. Havia algo no banco do passageiro. Um pedaço de papel, dobrado ao meio. Meu nome na frente, em letras grandes. Eu não tinha trazido nenhum papel, nem toquei nele, nem pensei. Bati a porta, liguei o motor, pisei fundo. Os pneus patinaram e levantaram lama antes de pegar tração. Cruzei a clareira em alta velocidade, direto para aquela parede de árvores, rezando para que a estrada estivesse lá.
Minha viagem para as Montanhas Apalaches não foi uma ideia aleatória de final de semana. Eu estava planejando isso há semanas. 2 dias, 1 noite. Nada extremo. Escolhi uma área que não fosse muito remota, perto de uma pequena trilha onde eu poderia estacionar sem me preocupar em voltar para encontrar vidro quebrado. O objetivo era simples: limpar a cabeça, não acabar em um daqueles documentários de sobrevivência. Quando cheguei ao estacionamento por volta do meio-dia, estava completamente silencioso. Só meu carro e uma velha caminhonete com placas de outro estado. Daquelas caminhonetes que parecem ter passado por algumas décadas de decisões ruins. Nenhuma pessoa à vista, nenhum barulho, só árvores empilhadas como muros ao redor do estacionamento. Coloquei minha mochila e comecei a trilha. Começou fácil. Terra compactada, subida constante, raízes aqui e ali para manter as coisas interessantes. Achei um ritmo rápido. Na primeira hora, meu cérebro finalmente se calou. Só botas no chão, pulmões funcionando. Aquele zumbido baixo que você sente quando se acomoda numa caminhada. Então, parei para beber água numa curva da trilha e vi aquilo. Um desvio à minha direita, através de uma vegetação densa. Havia um caminho estreito descendo a encosta, sem placa, sem sinal. Só uma faixa no chão onde as folhas estavam achatadas, como se algo tivesse passado por ali com frequência suficiente para deixar uma marca. Fiquei parado olhando para aquilo por 1 minuto, pensando se era uma antiga trilha de guarda florestal ou um atalho usado por caçadores. Até pensei em tirar uma foto, mas não tirei. Sem motivo, só não quis mesmo. Então deixei para lá e continuei. Trilhas secundárias aparecem. Nada estranho nisso. No fim da tarde, cheguei ao topo da crista que marquei como meu acampamento. Perfeito, honestamente. Terreno plano, uma vista incrível do vale, longe o suficiente da trilha principal para sentir privacidade. Armei minha barraca, pendurei o saco de comida, como o guia indicava, e coloquei água para ferver para o jantar. Tudo parecia bom, normal. Até que vi de novo aquele mesmo tipo de caminho. Ele curvava para dentro da floresta, logo além da minha barraca, como se tivesse surgido do nada enquanto eu não estava olhando. Tive certeza que não estava ali quando me deitei. Caminhei até lá, agachei. A terra estava compactada, as bordas desgastadas, as folhas quebradas virando humus. Não era um caminho recente, mas também não estava esquecido. Parecia usado com frequência. Fiquei ali um pouco tempo demais, ouvindo o murmúrio da floresta. Então me lembrei do que qualquer pessoa diria: não deixe isso estranho. Existem trilhas de veado por toda parte. Mesmo assim, quando o sol se pôs e o céu ficou negro, aquele caminho pequeno continuava voltando aos meus pensamentos. Para onde ele levava? Por que não estava no meu mapa? Quando finalmente me enrolei na barraca, a floresta parecia próxima. Não alta, nem barulhenta, só próxima. Programei o alarme para 6 horas, me fechei na barraca e disse para mim mesmo que sairia cedo. Mas dormir? Esquece. Cada rajada de vento soava como passos lentos. Você sabe, daquele tipo deliberado, como alguém tentando não fazer barulho. Eu congelava, escutava, prendia a respiração. Depois, nada. Só o sangue batendo forte nos meus ouvidos. Na primeira vez, abri a barraca e joguei a lanterna ao redor. Nada. Na segunda vez, o mesmo. Na terceira, nem liguei a luz. Sentei no escuro, os ouvidos atentos, mãos apertando o zíper. Só ouvi a minha respiração, alta e trêmula. Quando o amanhecer finalmente vazou pelo nylon, senti como se tivesse envelhecido 10 anos. Meu peito doía, a mandíbula ardia de tanto apertar. Arrumei tudo rápido.
Nem terminei o café e peguei a trilha. O plano era simples: voltar pelo mesmo caminho, chegar ao carro antes do meio-dia. Mas 1 hora depois, a trilha parecia errada. A crista, que deveria estar à minha esquerda, havia sumido. As árvores também pareciam diferentes, mais altas, mais próximas, como se tivessem sido plantadas apertadas e estivessem brigando por espaço. Peguei meu GPS. Tela preta, sem sinal, nada. Ok, não era grande coisa. As pessoas se perdem o tempo todo. Só tinha que voltar pelo mesmo caminho. Só que, quando me virei, não havia caminho para voltar. A trilha atrás de mim tinha desaparecido na vegetação, como se a floresta tivesse engolido tudo. Eu estava parado em algo que parecia trilhas de animais, finas e irregulares, indo para todos os lados e para lugar nenhum. Foi quando vi a primeira faixa de pano vermelho. Estava amarrada a um galho, murcha com as bordas desfiadas, como se tivesse sido arrancada de uma camisa. Depois outra, a uns 10 metros, e outra, cada uma descendo a colina. Não eram marcas oficiais de trilha. Pareciam desesperadas. E foi aí que minha mente se dividiu em duas. Uma parte dizia: siga-as. Alguém colocou isso por um motivo. A outra dizia: vire para trás. Faça seu próprio caminho. Não vá por aí. Eu a segui. O terreno ficou mais íngreme, as árvores mais apertadas. Raízes serpentinas cruzavam o chão como cordas. Marcador após marcador. Todo aquele tecido vermelho desbotado me levando para baixo, até que cheguei a uma clareira. A princípio, pensei que era um antigo acampamento. Uma panela enferrujada caída, uma lona rasgada apoiada num tronco. Mas então vi as roupas penduradas numa corda amarrada entre 2 árvores. Jeans, camisas de flanela, jaquetas. Não eram novas, mas estavam limpas, não podres nem abandonadas. Alguém cuidava delas. Meu estômago deu um nó. Olhei o chão. Terra mole e remexida. Não consegui ver pegadas, mas parecia movimentado, como se pessoas estivessem ali recentemente. Foi quando ouvi um estalo forte de galho atrás de mim. Me virei rápido. Ele estava ali, parado, alto, cabelos em dreadlocks, barba cobrindo a maior parte do rosto, roupas rasgadas e sujas, a camisa de flanela pendurada frouxa como pele morta. Ele não segurava nada, mas a forma como estava, ombros para frente, cabeça baixa, fez a minha garganta travar. Eu não me mexi. Ele também não. Então ele começou a andar. Devagar no começo. Depois mais rápido. Corri para dentro da mata. Não olhei para trás. Só passei pela vegetação, galhos ticoteando meus braços, rasgando minhas roupas. Raízes tentavam me tropeçar, espinhos arranhavam minhas pernas. Mas eu continuei. Meus pulmões ardiam, minhas pernas gritavam, mas não parei. De repente o terreno ficou plano. Uma estrada de cascalho clara contra o verde. Eu cheguei nela a toda velocidade e vi meu carro estacionado como se tivesse me esperando o tempo todo. Só parei de correr quando estava dentro. Portas trancadas, motor rugindo enquanto acelerava para sair dali. Quando finalmente tive sinal, liguei para o xerife e contei tudo. Eles mandaram um policial para verificar. Mais tarde ele me ligou de volta e disse que não havia nada.